vai ser nomeado de Entre Falas. Bom, boa noite, nós estamos aqui com o Acácio Bonfim. Foi sorteado para ser a primeira pessoa entrevistada nessa playlist que a gente está fazendo no canal, que vai ser nomeado de Entre Falas. E ele foi convidado para falar sobre a trajetória dele dentro do Espiritismo. Nós vamos passar a palavra para ele, dar o boa noite dele, e em seguida nós vamos sabatiná-lo com algumas perguntas. Boa noite, Eric. É uma satisfação enorme estar participando do seu canal, esse canal Entre Falas, que com certeza vai ser muito interessante, vai ser importante, porque você deve colocar informações, conteúdos interessantes para aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir, de participar do seu canal. Prazer é meu. Muito obrigado, Acácio. A gente que agradece. Acácio, inicialmente, a pergunta que eu acredito que todo mundo quer fazer para você, independente dessa pessoa ser próxima ou não, é como você se tornou espírita. Muito bem, Eric. Isso começou quando eu, bem jovem, lá no Rio de Janeiro, né? Eu tinha, assim, uma sede de informações espirituais. Eu tinha, assim, aquela ânsia de saber do porquê da vida e comecei a me aproximar de um centro de Umbanda, muito interessante, lá nas Laranjeiras, muito bem frequentado, sabe? O presidente era um médico, o Dr. Paulo, me lembro muito dele, e lá eu fui começando a me encontrar. E depois, passado uns tempos, eu vim embora para o Ceará, fui para Fortaleza, e lá conheci a Mocidade Espírita, do Círculo de Renovação Espiritual, lá na 13 de Maio, e me identifiquei, gostei, era bem jovem também ainda, e comecei a me aproximar do Espiritismo, trilogia científica, filosófica e religiosa. Aí fui com aquela sede ao pote, né? Fui obtendo muita informação, muita leitura, e foi onde comecei a me encontrar. E a partir de então, me tornei espírita. Foi esse o caminho. O acaso não existe, né? Chega aquele momento para a gente se aproximar daquilo que tem que ser ou que tem que fazer. Acácio, e nessa transição que você teve, porque, claro que todos nós que estamos a conversar sobre isso, a gente compreende que Umbanda é uma coisa que difere do espiritismo, que erroneamente chamam de kardecista, né? Até porque o espiritismo é só um. Mas nessa transição que você teve de visitar um templo um pouco diferenciado para passar a ser um espírita convicto, o que é que lhe ocorreu para decidir fundar uma casa espírita em Crateús? De maneira pessoal ou a nível social, o que é que ocorreu para que você tenha decidido fundar a casa? Pois é, Eric, essa questão acho que estava marcado para mim conhecer e despertar esse lado espiritual e começar a ter respostas através do espiritualismo, né? Que foi esse centro espírita. O nome era até Centro Espírita a Caminho da Luz. Sim. Então, acredito que estava programado, previsto para ser dessa forma. Aí, mais tarde você vai conhecer o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, e você vai, com certeza, seguir adiante, vai se estimular, vai ter assistência, para que você, posteriormente, quando estiver embasado com os pés no chão, fundar, quem sabe, o movimento espírita aqui em nossa cidade. Que é interessante que um tempo, já nesse período que eu estava por lá, já tentando lançar o movimento aqui, trazendo pessoas de Fortaleza, do movimento espírita de Fortaleza. O presidente da federação um dia me chamou e disse: Acácio, eu tenho algo interessante para te falar. Você quer ouvir? Quero, sim. Olha, os espíritos estão trabalhando, estão tentando
lhe fixar em Crateús para que você possa começar esse trabalho. Isso um amigo médio que ele falou, não é? É o presidente da federação e era médium, Sim, Bem-vindo Melo, médium de verdade, né? Um baiano muito trabalhador, que nós tivemos a felicidade de trazê-lo várias vezes a Crateús. Ele tinha mediunidade mesmo, de vidência, de audiência e tudo, e ele disse, Cássio, vou lhe dizer uma coisa, você fica tranquilo, né? Não vai se envaidecer com isso, mas os espíritos estão trabalhando, porque eu tinha um movimento muito grande. Eu cheguei do Rio, vim para Crateús, de Crateús fui para Fortaleza, de Fortaleza voltei para Crateús, de Crateús fui para Teresina, de Teresina fui para Belém do Pará, de Belém do Pará voltei para Teresina, de Teresina passei por aqui de novo, fui para Fortaleza. Aí eu entendi que eles estavam trabalhando para nos fixar, para que a gente pudesse parar no local, no momento certo, para começar esse movimento espírita aqui em Crateús. Acreditamos que foi por isso que nós, talvez não, com certeza, apoiado, sustentado por essa equipe de benfeitores espirituais, que com certeza eram, que você sabe quem são os mentores da nossa casa, e que também eles iriam convocar outras pessoas que seriam também tão importantes quanto a nós na fundação desse movimento. E essas pessoas foram surgindo, se aproximando, e graças a Deus e à equipe de benfeitores, chegamos a fundar esse movimento aqui, que com certeza já estava plasmado do outro lado, no plano espiritual. Sim. Você sabe já em grande parte essa história. Cássia, a gente compreende que o Espiritismo em Crateús, ele tem mais de 30 anos, não é isso? E a gente tem duas perguntas aqui para fazer, mas elas são perguntas complementares. Você vai decidir qual é a ordem que você vai responder. Eu tenho uma pergunta que pede para você responder qual é o desafio de ser espírita, e a outra é qual é o desafio de administrar ou de ser uma das pessoas que faz com que a casa ande, certo? Claro que a casa não anda somente com a figura do presidente, nem do secretário, nem do bibliotecário, nem do pessoal que faz o almoço fraterno. Mas, na sua opinião, qual é o desafio, a coisa mais difícil a se propor a ser espírita? Vou nem dizer a coisa mais difícil, o desafio mesmo. Qual é o desafio em ser espírita e qual é o desafio de se tocar uma casa espírita? Você pode escolher a ordem das respostas. Eu vou começar pela primeira mesmo, o desafio de ser espírita. Diz o nosso amigo Marcel Mariano que ser espírita não é fácil, não é para qualquer um, né? Mas eu acho que não é brincadeira dele, né? Que ele é um excelente orador. Porque para ser o desafio de ser espírita é ter determinação, é ter o conhecimento, é estudar, é ler, como quando eu comecei, né, fui com sede, vamos dizer, com sede mesmo ao pote, e comecei a ler com veemência mesmo, com vontade, e aquilo foi preenchendo o vazio da minha alma, do espírito que sou, e foi me trazendo aquela riqueza, né? Aquela definição, aquela determinação. Aí a gente se estimulou, com certeza, com todo o apoio da espiritualidade, tivemos a definição, a determinação, né? Porque o importante que você sabe disso, para você levar uma obra adiante, um trabalho que você quer levar adiante, você tem que ter firmeza, tem que ter fé, que é a certeza de que vai dar certo. Aí, meu amigo, com tanto apoio que nós tivemos em Fortaleza, no Círculo de Renovação Espiritual, onde nós começamos toda a nossa jornada, conhecemos pessoas maravilhosas, onde tivemos a feliz oportunidade de conhecer uma das pessoas que contribuiu muito conosco aqui, que foi o Mário Caula Bandeira, um irmão
excelente, um irmão dedicado, bastava a gente convidar, estava a postos aqui, tanto pela ordem maçônica como pelo movimento espírita, ele estava sempre a postos. E várias outras pessoas, quantas pessoas que vinham aqui nos dar apoio, acho que toda a espiritualidade estava mobilizada também para que a gente tivesse toda essa sustentação, toda essa definição, toda essa determinação. O desafio, eu acredito que seja esse, é ter o conhecimento, a cultura necessária para poder dar sustentação, e foi o que nós tivemos a princípio. Você sabe disso, que nós começamos aqui por uma base cultural, que foram as feiras do livro espírita, né? As palestras em locais neutros, e tudo isso deu essa sustentação, e a sede das pessoas pelo conhecimento, pela informação. Eu acho que tudo isso contribuiu para se ter essa definição, se aceitar e contribuir com esse desafio, que passou a ser um prazer, deixou de ser desafio para ser uma satisfação, uma alegria enorme. E isso também nos foi dando maturidade, né, percepção, gradualmente, de como seria a postura, o procedimento para se dirigir, para se comandar de forma ordenada, afetiva e até carinhosa, coisa que não foi bem assim no princípio, né, porque a gente não tinha tanta maturidade afetiva, emocional. Enfrentamos dificuldade, mas a gente foi amadurecendo. E hoje em dia você vê como é o movimento. A partir de um certo tempo, o Centro Espírita passou a mesmo a exercer um movimento à moda do espiritismo, e não à moda da casa. Porque a direção é algo que existe para administrar os problemas, não são donos da casa, não são autoridades eclesiásticas, são irmãos que precisam agregar, que precisa ser afetivo, ser afável ao trato com todos os irmãos, porque aí é que é o desafio, é a gente não querer ficar só vamos dizer, no seu quadrado, né? Mas se estender e compreender o outro e estimular o outro também, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade. Então você entende muito bem isso. Eu acho que respondi as suas duas perguntas. Respondeu. A questão é, quando você afirma que eu entendo, algo do tipo, a gente está fazendo esse tipo de pergunta porque é justamente o apanhado de pesquisa que é feita, as pessoas elas sentem vontade de perguntar a você. E vem agora outra pergunta que eu meio que já sei a resposta, mas o público ele tem essa dúvida. Me permite uma parte. Sim. Me permite uma parte. Antes de você fazer a pergunta. Eu disse que você entende, porque você é um amigo, um irmão querido, que tem uma percepção ampla das coisas. Sim, sim. Né? Aí você, por ser bem mais jovem, é claro, percebe tudo isso. Eu digo que você percebe porque você percebe assim, as coisas, vamos dizer assim, antes, durante e depois. Você percebe muito bem diante da percepção da sensibilidade que você tem. É nesse sentido que eu digo. Okay? Pronto. Eu entendi. Eu só tô esclarecendo para que fique claro que essas perguntas que, às vezes, o grupo, o espírito, as próprias pessoas que possam vir a assistir, algumas pertinentes, a gente já tem a consciência. Agora, outras são filtradas por pessoas que realmente não lhe conhecem e querem porque querem saber isso. Aí vem essa, que é uma das mais divertidas, que contribui demais para responder outra. O espiritismo ele é feito de fenômeno. O fenômeno espírita ele precisa de comunicabilidade entre os seres encarnados e os desencarnados. E daí vem a pergunta: você é médium no sentido ostensivo? Você, Acácio? Não, Eric, eu não me entendo como um médium no sentido de ostensividade, nem de audiência, nem de evidência. Sabemos que, na essência, todos nós somos médios, né?
o chamado médium latente e o ostensivo. Eu nunca tive ostensividade. Durante todo esse período que a gente é espírita, né, que a gente milita no movimento espírita, a gente tem percebido que não temos a mediunidade ostensiva. Dizer, eu sou vidente, eu sou audiente, eu faço psicografia, psicofonia, essas coisas. Não tenho. Agora, acredito que tem uma mediunidade intuitiva, como todos nós temos mediunidade, né? Então, acredito que eu tenha essa mediunidade intuitiva de receber ajuda, apoio da espiritualidade que nos fortalece a fé, a certeza de ir adiante, porque, vamos dizer assim, eles estão ali do lado. Ó, você não está só. Vocês não estão sós. Vamos seguir adiante, que Jesus está no comando e que a batalha é nossa, mas a vitória é de Deus. E Acácio, eu afirmei anteriormente que essa pergunta abriria espaço para outra, mas na verdade é uma espécie de conclusão. Então, a gente compreende que você não sendo médio ostensivo, e não se considera médio ostensivo e não sendo, você passou a ser convicto de maneira espírita a partir da racionalidade, não é isso? Sim, corretamente. É através, como eu lhe disse, através do estudo, do conhecimento, das informações, que lhe dá a certeza, né? Sim. Que lhe dá a fortaleza. Eu nunca tive dúvida de ser espírita, porque não vi, não vejo, né, fenômenos, não via nem nada, sabia que existe, sei que existem, porque a gente, através da leitura, a gente passa a ter o conhecimento, né? Então, acho que eu procurei a não ser como o Tomé, que o Tomé, me perdoe, me desculpe, quem sou eu para estar me comparando com o Tomé, mas eu nunca precisei, Eric, de ver, de saber, de participar de fenômenos para poder ser espírita. Eu sempre tive essa definição, essa convicção, essa certeza, essa fé de que tudo isso existe e que tudo isso é importante para as nossas vidas, para o nosso conhecimento, para a nossa fortaleza, e é o que nos dá sustentação para viver, saber viver o porquê viver e saber a doutrina espírita, não apenas acreditar, mas saber, né? Isso é o que pesa para a gente ser espírita. Já que a gente entrou nessa pergunta sobre você ser médium, eu vou entrar em outra, depois eu retorno na sequência, mas vou pular aqui a sequência, já que somos nós dois que mandamos na dinâmica. Então, o que é que você, como espírita, enxerga no charlatanismo? Eu me refiro ao charlatanismo atual. Não estou me referindo ao charlatanismo quando o espiritismo começou a ser desenvolvido, nem no charlatanismo que praticavam, por exemplo, na Idade Antiga ou na civilização dos maias. Eu me refiro ao charlatanismo atual. Em qualquer situação, ou dentro da casa espírita, ou dentro de outros templos religiosos, como você enxerga o charlatanismo como um todo? Olha, Eric, isso eu acredito que seja uma falha peculiar de cada pessoa, né? Cada cabeça uma sentença, mas se você trabalha a questão do movimento espírita, se você trabalha o espiritismo de forma consciente, né? A moda do espiritismo e não a moda da casa, se você lê as obras básicas, as obras complementares, jamais você vai aceitar que seja empregado em sua casa, em seu trabalho, algo que seja estranho à proposta da doutrina espírita. Sim. Acredito que em todos os meios, em todos os sistemas, existem as pessoas de boa fé, né, que trabalham com Jesus, que trabalham, vamos dizer, que faz um trabalho que vai ao encontro das leis de Deus, das leis do amor, né? Então, essas pessoas serão sempre fortalecidas de não admitir ou aceitar trabalhos que vão de encontro às leis de Deus, né? Que é o contrário, essa questão do charlatanismo, a pessoa tirar proveito,
da limitação dos outros, da falta de conhecimento dos outros, mas sim você usar a própria consciência, né, que a doutrina espírita nos proporciona, para que a gente esteja sempre indo na direção da luz, na direção do progresso, na direção da lei de Deus, que é a lei do amor. Então, essas pessoas que praticam o charlatanismo, elas haverão de responder por isso, mas também são pessoas que também vão crescer, né? Que vão progredir, que vão ter informações concretas e vão mudar amanhã ou depois de opinião. E nesse período que a gente vive, acontece muito essas coisas, né? O charlatanismo, a exploração, o afloramento dos escribas e fariseus, né? Dos publicanos da época antiga. E hoje em dia estamos assim, cheios dessas pessoas, nessa categoria semelhante aos publicanos, aos escribas e fariseus. Acácio, muito, muito boa sua resposta. Gostei, foi clara. Como você enxerga, o espírito ele tem um papel fundamental, a proposta já coloca ele como uma pessoa que tem um papel, assim como cada pessoa que professa uma religião, ela tem um papel determinado, mas na sua percepção, qual seria o papel daquela pessoa que vem com mediunidade ostensiva? Ou seja, qual é o papel do médium em toda essa questão social, em termos de mundo, em termos evolutivos? Qual é o papel do médium? Que é o seguinte, há muitas pessoas que têm mediunidade, mas que não são espiritistas, né? Que a mediunidade não pertence a nenhum pensamento, a nenhum segmento religioso, mas a pessoa que tem mediunidade, ela se acha que possui um dom. Às vezes ela se envaidece, se engrandece, porque diz que tem aquele dom. E quando ela passa a conhecer a doutrina espírita, às vezes, geralmente, essas pessoas procuram orientação na casa espírita, e elas começam a ser orientadas e elas vão perceber que ali não é um dom, é uma faculdade que ela assumiu bem antes da descida da pátria espiritual para a Terra. Ela traz essa faculdade para que ela, chegando aqui, quando começa a aflorar, ela procure a ciência espírita, a filosofia espírita, a doutrina espírita, para conhecer essa parte, esse fenômeno que acontece com ela, e ela vai perceber que não é um dom, que não é um privilégio, mas, antes de tudo, um compromisso que o espírito assume antes da sua descida, para, chegando aqui, trabalhar com Jesus. A mediunidade com Jesus, que é o cristianismo, vamos dizer, redivivo, na prática da caridade moral, da caridade espiritual, aliviar a dor daqueles irmãos que estão no plano espiritual, precisando de um pouco de afetividade, de calor humano, e eles se aproximam do médium e vai receber esse carinho, essa afetividade, e receber um esclarecimento. Então, esse é o médium consciente, o médium cristão, né? O médium que trabalha com Jesus, mas não aquele que se envaidece porque tem aquele dom e, às vezes, quer por invigilância, né? Quer tirar proveito, quer aparecer, quer se tornar famoso, quando, na realidade, ele existe. O papel dele é esse, praticar mesmo a caridade moral, a caridade espiritual. Pode ser dentro de qualquer segmento, de qualquer doutrina. Lhe cortando, a gente percebe que a explicação que você está dando, ela se aplica não somente a médium. Qualquer pessoa na Terra, ela tem esse papel de fazer o bem, fazer a caridade, ou seja, não torna, a partir da minha pergunta, o médium uma pessoa especial. Ele é uma, como qualquer outra, e deve ter o papel de fazer o bem, não é isso? Muito bem, você complementou muito bem a minha fala por o seguinte, porque se nós falamos que todos nós somos médiuns, sim, então temos realmente essa missão de ser médium do bem, né? Do bem mesmo, da caridade, do amor, em qualquer
segmento, em qualquer pensamento. Agora, se ele tem essa mediunidade ostensiva, se ele tem essa faculdade, é que eu quis dizer que ele pode empregá-la onde ele estiver, em qualquer segmento, trabalhando com Jesus, fazendo o bem, socorrendo, né? Não é obrigado ele ser espírita. A doutrina espírita é que tem a ciência, né, que explica esses fenômenos, como o livro dos médiuns, né, e várias outras obras complementares, que vêm dar a característica, né, que vem dar o esclarecimento à luz que o médium precisa ter, este ostensivo, para que ele trabalhe no bem, trabalhe com Jesus. Acácio, nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa, quase. Estou gostando tanto, mas é o jeito, tudo bem. Eu ainda tenho mais 2 perguntinhas. Uma delas é para você responder, para quem tem curiosidade, a visão que o Espiritismo tem do inferno. Esse inferno existe? A gente compreende, por exemplo, através de filmes, de leituras, que determinada categoria de espíritos, quando saem da vida terrena, nessa expressão, quando eles morrem, falecem, desencarnam, eles vão para um lugar não tão bom. Mas essa visão desse lugar, ela é eterna? É o inferno? O que é? Qual é a visão do Espiritismo sobre isso? Muito bem, é uma boa pergunta, porque, vejamos bem, o inferno, como um espaço circunscrito, geográfico, ele não existe. O inferno, que na visão espírita, é um estado da alma. Por exemplo, isso tem a ver com a tradição religiosa de cada um. Nós aprendemos no passado remoto, né, que existia o céu como um espaço circunscrito e o inferno também. E teria uma terceira dimensão, que era um purgatório entre o céu e o inferno, né? E hoje, com o advento da doutrina espírita, a gente sabe que, na realidade, não existe isso, né? Não combatendo nem contradizendo quem pensa assim, mas esclarecendo que, porque na realidade não existe, então é bom que a gente desencarne consciente, seja de qualquer pensamento, desencarne consciente que não tem isso, que ninguém vai para um inferno definitivamente, e nem para um céu definitivamente, e nem para um purgatório. A gente fica em planos espirituais proporcional ao peso específico da alma, do seu perispírito, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes que possa ter impregnado o perispírito de energias pesadas, de energias densas, que ele precisa filtrar em planos espirituais, né, que ele precisa drenar em planos espirituais inferiores, porque é até uma bênção, porque lá ele vai drenar todas essas energias pesadas, que é o peso específico da sua alma. Ele precisa drenar isso para que ele se desfaça dessas energias, né, e possa ser alçado para planos espirituais melhores. Então, isso aí, para aqueles que têm a tradição do inferno, quando estamos nesse local, temos a impressão que estamos no inferno. Pelo menos se for espírita, vai ter, não, eu sei que aqui não é o inferno, não. Aqui é o, vamos dizer, o umbral. E teria a concepção de que não é eterno, né? Sim. Aí, quando ele desencarna, que ele pega assim no localzinho da energia meio liguente e tudo, diz, opa, estou no umbral. Vou ficar tranquilo, que eu vou sair daqui a qualquer momento. Então, isso é importante. E o céu seria aquele estado da alma, em que o peso específico desse espírito é bem leve, porque ele não tem consciência pesada, ele não tem culpas, não tem energias densas no seu perispírito, ele não precisa ir para o umbral, ou para esse inferno aparente, que é temporal. E ele vai para planos espirituais de melhor condição, porque é a lei da afinidade, a lei da atração, ele já tem um perispírito saudável, né? Não tem muita culpa nem consciência, é isso que nós estamos vivendo, trabalhando e aprendendo para a gente saber enfrentar essas situações que vamos ter após o desencarne. Sim. Então, ainda bem, graças a Deus, a Jesus e aos Espíritos Santos, e a gente sabe que não existe o inferno definitivo, nem o céu definitivo, mas planos espirituais
em cada um, como Jesus disse, a cada um será dado de acordo com as suas obras, e há muitas moradas na casa do Pai. Essas muitas moradas são diversos planos materiais e espirituais, porque cada um fica, após o desencarne, na erraticidade, esse local proporcional às suas energias, do seu estado psíquico, emocional e espiritual. Pronto. Acácio, ficou muito claro essa explicação sobre essa questão do inferno não ser eterno, né? Apenas uma espécie de estado de consciência. Pode ser um local circunscrito, mas também não é eterno na concepção mais antiga. Para finalizar... Depois é desfeito, né? Ele é circunscrito, mas depois é desfeito. Quando as pessoas que lá estão começam a mudar de pensamento, de sentimento, ele vai se desfazer, né? Sim. Para finalizar, eu vou pedir que você fale que visão é que o Espiritismo tem de Jesus. Muito bem, Eric. O Espiritismo tem a visão que Jesus é o nosso guia e modelo a ser seguido. A partir da implantação do seu Evangelho, que é esse código de ética universal, esse tratado de sociologia universal, o Evangelho de Jesus tem uma dimensão cósmica, universal, em plano menor, né? Mas o Evangelho de Jesus, ele é universal. Ele não é só da Terra. Só que ele está numa legislação menor, né? Para uma população de espíritos que precisavam daquela dimensão, daqueles ensinamentos. Então, ele é o nosso guia e modelo, desde a chegada dos capelinos aqui na Terra, há 5.000 anos atrás. Ele já era o guia e modelo desse povo, ele já orientava essa sociedade, né, que vinha de Capela. Depois tem o advento dele, primeiro vem Moisés, também preparando o terreno para que ele viesse, mas já desde esse período ele já era o nosso governador espiritual do mundo, do planeta Terra. Aí ele se define claramente como nosso governador, nosso guia e modelo, nosso tutor, nosso anjo guardião de toda a população da Terra. É um espírito angelical, de alta estirpe de evolução espiritual, um espírito de escola que nos ama muito incondicionalmente, nós, seus irmãos menores e mais jovens. O seu amor é demais, é incondicional. Olha, eu acredito que a gente chegou a se definir, a ser espírita e seguir esse trabalho adiante, até hoje, até o final da encarnação, eu acho que por amor a Jesus. Mesmo ainda um amor cego, não tão racional, mas para você servir a Jesus de fato e de direito, né, você tem que se apaixonar por ele. O nosso amigo Severino Celestino, ele disse que é apaixonado por Jesus. Eu cheguei perto dele e disse: Severino, eu também sou apaixonado por Jesus. A diferença é essa. A sua paixão já é racional, já é inteligente, porque você sabe das coisas. A minha paixão ainda é primitiva, ainda é rude. Ele achou graça quando eu falei isso, né? Uhum. Mas é isso aí. Então, Acácio, a gente agradece imensamente a sua participação, a sua contribuição em enriquecer com a primeira entrevista da nossa playlist do canal, desse bloco Entre Falas, até porque o canal não vai tratar apenas disso, mas que bom que você foi o primeiro. Foi sorteado, foi convidado e aceitou, e o quanto você enriqueceu esse papo descontraído com todo esse assunto que você jogou para a gente através da sua fala simples, clara e culta ao mesmo tempo. O canal vai ser eclético, né? Vai. Eu posso fazer uma merchandising aqui no seu Pode, canal? ainda temos tempo.
Pois é, eu quero convidar através do seu canal e agradecer e dizer que você foi muito corajoso de nos escolher, a princípio, para ser esse primeiro trabalho do seu canal, Entre Falas, que com certeza vai ser um sucesso. E eu agradeço a você pela sua coragem, né? Pela sua confiança. E digo o seguinte, olha, já que o seu canal vai ser eclético, que nós estamos falando de espiritismo, eu convido as pessoas que vão ter a oportunidade de ver o seu canal, né? De assistir esse trabalho seu, sendo o primeiro, que também dê uma olhadinha no canal CEBN, né? CEBN, de Centro Espírita Boa Nova, todo mundo sabe que eu sou espírita, né? Que a gente é lá do Boa Nova, CEBN.Crateus. Não, ponto não, tracinho. CEBN-Crateus, que você vai acessar o canal do Centro Espírita, concluído, né? Bem característico, bem definido, até o Ensinamento falando, né? E veja lá os vídeos que estão lá, se inscreva e os siga, né? E obrigado aí pela oportunidade que você está dando de fazer essa merchandising no seu canal. Nós é que agradecemos, viu, Acácio? Eu ia dizer para você, já que você está na vibe de youtuber, era para você dizer assim, segue aqui no link abaixo, que eu vou colocar na edição do vídeo o link do seu canal. Mas... Muito bem. Você faz isso, que é mesmo que vai pesar mais do que a nossa fala. Pronto. Pois, Acácio, um abraço, boa noite para todos aí da sua família e vamos para frente com essa ideia. Tudo bem? Muito bem. Quando tiver no canal, você nos avisa para a gente ter a oportunidade. Pode deixar. De ver. Um abração. Muito obrigado, boa noite e um abraço. Abraço.